Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina Dutra Lende, da Escola Estadual de Ensino Médio Demetrio Ribeiro de Alegrete, e nós vamos falar um pouquinho sobre equações exponenciais. Primeiramente, vamos retomar o que são equações em si. Equações, pessoal, nós geralmente comparamos com a balança em equilíbrio, tá? Aquelas balancinhas de braço em que os dois pratinhos têm a mesma medida, a mesma massa, então os pratinhos ficam em equilíbrio. Quando um dos pratinhos tem a massa maior, nós nos referimos às inequações, tá? Que aí um dos termos, um dos lados é diferente do outro, um é maior que o outro, ou é maior ou igual, ou é diferente, tá? E aí nós utilizamos essa referência da balança, tá? Só para situar vocês que já devem ter ouvido falar nessa questão. Bom, equações, pessoal, então, como é a balança em equilíbrio, os dois pratinhos, né, os dois bracinhos da balança ali, obrigatoriamente tem que ter um sinal de igualdade, tá? Nós vamos ter dois termos, né? Dois membros, né? O primeiro membro antes da igualdade, o segundo membro depois da igualdade, tá? E uma outra situação é que, para ser uma equação, nós temos que ter variáveis e também as operações. A gente pode ter adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, e temos que ter variável, que geralmente a gente utiliza o x, né? E nesse caso aqui, pessoal, especialmente falando para a turma 207, que é uma correção de atividades da semana anterior, eu vou explicar para vocês aqui essas atividades, tá, que eu enviei, e que diz o seguinte no enunciado, ó: encontre o valor de x, tá, nas seguintes equações exponenciais, tá? Então, por que elas são equações exponenciais? Porque elas possuem a variável no expoente, por isso que é exponencial. Então, o que nós vamos, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos tornar, tá, esses números, né, que vão aparecer dos dois lados da igualdade, nós vamos torná-los potências de bases iguais. Então, cuidem bem isso aí que eu falei, pessoal. Potências de bases iguais. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho 2 elevado na x igual a 256. Então, eu vou copiar aquele 2 elevado na x novamente, tá? Então, eu vou ir fazendo aqui junto com vocês. Vocês podem ir acompanhando aí, né? E aí, esse 256 eu vou fatorar. Então, olhem só o que eu vou fazer ali, ó. 256, tá? Dá por 2, porque é par. Que vai dar metade de 256, vai dar quanto? 150, é a metade de 300, então de 240 é 120, 128, tá? A metade de 128, ainda dá para dividir por 2, é 64. A metade de 64, 32. A metade de 32, 16. A metade de 16 é 8, a metade de 8 é 4, a metade de 4 é 2, que dividido por 2 dá 2, que dá por 2 e que dá 1 e que termina. Olhem só, gente, quantas vezes o 2 se repetiu aqui por ele mesmo, né? Os produtos aqui de números primos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer o quê? Que 2 elevado à oitava potência é igual a 256, nós fatoramos. Então, olha o que eu vou colocar ali, ó. 2 elevado na oitava potência. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu cheguei naquele ponto ali, ó, eu simplifico, né? Eu corto as bases e trabalho somente com os expoentes. Então, o que eu tenho ali? Automaticamente, eu já tenho o valor de x, ó. X igual a 8, tá? Então, aqui tá a resposta. O conjunto de solução é 8. Tá? Aí depois assim, ó, se eu estiver indo rápido demais, vocês voltem na questão, né, e vão pausando, vão olhando novamente, tá? A mesma coisa essa aqui, pessoal, 3 elevado na x mais 1. Então, aqui eu vou ter que transformar numa potência de base
3 para poder cortar, tá? Então, não precisa nem eu fazer a fatoração como eu fiz lá do 256, né? Eu sei que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Agora, o que eu faço? Corto essas bases 3 e trabalho somente com os expoentes. Então, o que eu vou ter agora? X mais 1 igual a 2. Esse 1 que estava somando passa para o outro lado, né? Diminuindo. Então, x é igual a 2 menos 1. X igual a 1. Conjunto de solução, tá? X igual a 1. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. 4 elevado na x igual a 1024. Eu também posso fatorar esse 4, nem posso, eu devo, tá? Então, 4 fatorado, né, vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Então, eu coloco, ó, no lugar do 4, eu coloco 2 elevado ao quadrado e coloco o xzinho aqui do lado, ó. Só coloco 2 aqui. E agora, o 1024 eu vou fatorar, tá? Vou puxar o papel um pouquinho para cá. Então, ó, é par, dá por 2, que vai dar a metade de 1024, 512. A metade de 512 é 256, que aí nós vamos ter, né, igual aquele anterior lá que a gente fez, ó, que dá 128, que dá por 2, que dá 64, que dá por 2, que dá 32, que dá por 2, que dá 16, que dá por 2, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. Então, pessoal, o 256 naquela hora tinha dado 2 elevado à oitava potência, né? Os 256 fatorado é igual a 2 elevado à oitava. Então, aqui, obrigatoriamente, vai dar o quê? 2 elevado na décima potência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 2 elevado na décima potência. O que eu faço agora? Agora, eu elimino, né, essas bases, tá? Então, corto o 2. Aí, o que eu vou ter ali? 2x igual a 10, tá? Aí, pessoal, esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 2. X igual a 5. Então, o conjunto de solução dessa equação é 5. Agora, pessoal, aquela letra D ali, ó, nós podemos utilizar a fatoração lá do 1024. Ó. O que eu tenho na D ali? 2 elevado na 2x, 2 elevado na x mais 2, que é igual a 512. Olha só, gente, do 512 para cá, quanto que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 512 fatorado é igual a 2 elevado na nona potência. O que eu vou fazer agora? Eliminar essas bases e trabalhar com os expoentes, ó. Então, ó, x mais 2 igual a 9. Esse 2, ele está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, o que eu terei ali? Ó? X igual a 9 menos 2. Logo, x igual a 7, tá? Conjunto de solução é 7. Agora, pessoal, a letra E, eu tenho o 243, tá? Que eu vou ter que fatorar. Então, vamos fatorar aqui, tá? Então, o 243, ele não dá por 2. Então, vamos ver se ele dá por 3. A gente soma os algarismos aqui, ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Então, se dá por 9, é porque dá por 243. Então, dá por 3, que vai dar 81, que dá por 3, que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, quantas vezes o 3 se repetiu por ele mesmo ali? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou fazer ali, ó? Então, 3 elevado na x é igual a 3 elevado na quinta, ó. Muito fácil, né? Elimino as bases, o que sobrou ali? X igual a 5, tá? Conjunto de solução dessa aí é 5. Agora, vamos para
A letra F, tá? A letra F, pessoal, tem uma potência de base 10. Então, olha só, bem simples também. 10 elevado na x é igual. Aquele 10.000 ali, pessoal, também é uma potência de base 10. Olha quantos zeros eu tenho aqui. 4. Então, o que eu vou colocar ali? 10 elevado na quarta. Não precisa fatorar isso aqui. Elimina as bases 10. O que sobrou? X igual a 4. E já concluímos essa aí. Tá? Agora outra, ó. 2x, 2 elevado na x é igual a 64. Aí, pessoal, olha só, o que nós vamos fazer? 2 elevado na x é igual, vamos olhar aqui, ó. O 64, como é que ficou? Tá? O 64 para baixo tem quanto? 6, tá? Então, 64 fatorado é igual a 2 elevado na sexta potência. Simplifica as bases. O que eu terei ali? X igual a 6, tá? Conjunto de solução dessa equação exponencial. Agora, essa outra, pessoal, a letra H, eu tenho uma fração. Olhem só o que nós vamos ter que fazer aí, ó. Nós temos que tornar essas bases iguais. Eu vou copiar novamente esse 1/5 elevado na x, tá? E vou fatorar o 125, tá? Vou fazer aqui o 125, eu não deixei arrumadinho. Só vai dar por 5, ó, não dá por 2, não dá por 3, que vai dar 25, que dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Então, quanto que eu tenho ali? 5 ao cubo. Só que agora, pessoal, eu tenho uma coisa aí, ó, eu tenho uma fração e eu tenho 5. O que eu posso fazer para tornar esse número uma fração? Vamos pegar até uma canetinha aqui, ó, de outra cor, para relembrar vocês, ó. Vou colocar o 1 aqui como para tornar fracionário e vou inverter essa fração aqui, ó. No momento que eu inverter, esse 1 vai passar a ser numerador e o 5 denominador, esse 3 aqui vai ganhar um sinal de menos, tá? Então, olhem só como é que vai ficar, ó. Eu já trabalhei com vocês isso aqui, né, pessoal, esse ano com as propriedades da potenciação, né? Então, ó, 1 sobre 5, inverti ali, e aqui fica valendo menos 3, ganho um sinalzinho de menos. O que eu vou fazer? Cortar as bases, que é um número fracionário, e o meu conjunto solução vai ser igual a menos 3, x igual a menos 3, ok? Tá, vamos seguir. Agora, pessoal, na letra I, nós temos uma raiz, né? E que nós vamos ter que transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário, tá? Então, olhem só. Esse 3 aqui passa a ser a minha base. Aqui eu não tenho expoente no 3, é 1. Então, eu vou elevar a 1/4, ó. Expliquei para vocês isso ainda esse ano, ó, na revisão de março, ó. Então, quando eu tenho, ó, uma potência com expoente fracionário, eu transformo numa raiz. Quando eu tenho uma raiz e preciso transformar numa potência, eu faço isso aqui. O meu radicando passa a ser a minha base. O meu expoente ali, se eu não tenho, eu coloco 1, passa a ser o numerador da fração do expoente, né? Que o expoente é uma fração. E o índice da raiz passa a ser o denominador. Agora, vamos fatorar o 81 rapidinho aqui. Eu acho que nós já tínhamos ele fatorado. Dá por 3, que dá 27. Que dá por 3, que dá 9. Que dá por 3, que dá 3. Que dá por 3, que dá 1. Então, o que eu tenho ali? 3 na quarta. 3 na quarta potência, tá? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eliminar essas bases 3. O que eu tenho ali? Ah, não, aí eu esqueci aqui, ó, desculpem, ó. Aqui do lado eu coloco o x, ó, tá? Então, 1/4 de x igual a 4, tá? Então, eu vou trabalhar só com essa parte aqui. 1 vezes x é x, aí vai ficar x sobre 4 igual a 4. Esse 4 aqui tá dividindo, porque fração significa divisão, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, x é igual a 4 vezes 4, logo o conjunto solução é igual a
16. A outra, pessoal, a última é a mesma coisa, ó. Então, vou colocar o expoente 1 ali, né? Então, 2 elevado na 1/6, ó, não vou esquecer agora, colocar o x aqui do lado. E 0,5 é igual a uma fração 5 décimos, tá? Como que eu vou transformar esses 5 décimos numa potência de base 2? Vamos simplificar essa fração, tornar irredutível. Então, vamos dividi-la por 5, que aí vai ficar da seguinte forma, 2, né, elevado na 1/6, vamos colocar o x aqui, que é igual 5 dividido por 5, 1, e 10 por 5, 2. Olha só, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela outra lá, né, da letra H. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter esse aqui, que aí vai ficar o 2, e ele vai ganhar um expoente aqui, ó, negativo. Esse 1/2 não tem expoente, se ele não tem, eu posso colocar 1, tá? Aí, como é que fica, ó? 2 elevado na 1/6 de x, que é igual, ali, ó, em vez de 1/2, vai ficar 2 sobre 1, e o expoente lá ganha um sinalzinho de menos. Esse 2 sobre 1, pessoal, ó, é a mesma coisa, né, que somente o 2, ó. Aí, simplifico essas bases 2. O que sobrou? 1/6, né, 1 vezes x é x, então vai ficar, ó, x sobre 6 igual a menos 1. Esse 6 está dividindo, vai passar para lá multiplicando, então vai ficar, ó, x igual a menos 1 vezes 6. X igual a menos 6, então conjunto de solução dessa equação menos 6, tá? Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, né, para aqueles que fizeram a correção, e qualquer dúvida é só chamarem a professora, tá? Beijos no coração, fiquem com Deus.